Oi, eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar de Lady Bird. Agora com spoilers. Lady Bird é um filme lançado agora em novembro de 2017. Ele conta basicamente um drama adolescente de uma menina que está saindo do último ano de escola e indo para uma faculdade. Todo esse percurso desse último ano, e ela tem uma série de problemas ali com as mães. Se vocês quiserem mais detalhes, só clicar aqui, a gente vai deixar em algum lugar aqui o link para um outro vídeo que a gente faz toda essa análise da ficha técnica e um pouco sobre a história, sem spoilers. Então se quiser se contextualizar, tá lá. Aqui é mais pra gente falar alguns detalhes específicos do filme com spoilers, tá? Certo. A Christine, no caso, é a protagonista, né? Lady Bird é o nome que ela Que ela escolhe pra si. É o nome artístico, digamos assim. Ela faz várias referências no trecho, no meio do filme, que as pessoas escolhem, aceitam o nome que os pais dão, mas ela decidiu escolher um nome pra ela, um nome que ela deu pra ela mesma. Ela é uma adolescente, a típica adolescente revoltada que a gente conhece. Tem ali 16 anos de idade, a história se passa em 2002. 17, né? 17? Ela faz 18 tá no último no fim do ano. Ah, é verdade. Ela faz 18 no fim do ano. É o último ano dela na escola. Ela estuda em uma escola católica. Ela detesta estudar nessa escola católica, mas a mãe dela obriga ela a estudar lá porque o irmão dela viu uma pessoa sendo esfaqueada na escola pública e não quer que ela passe por esse trauma. Pausa pra gente fazer uma contextualização bem legal da família deles, que é muito interessante a configuração deles. Vamos lá. Basicamente, a família deles são de 5 pessoas, sendo o pai e a mãe dela, no caso, a Lady Bird, que é a filha deles, biológica, e mais 2 pessoas que eles mais ou menos que adotaram. Não ficou claro. Na verdade, o filho é adotado e a menina é namorada do filho, que foi expulsa pelos pais quando ela teve sexo antes do casamento e, portanto, foi morar com eles também. Então, é tudo assim. E o menino que é adotado, ele é latino. E ali tem uma ponte muito interessante. Parece muito asiático. No começo, por causa da roupa, da maquiagem. Então, mas aí depois a gente descobre pelo nome. E tem uma crítica bem legal ali, que é uma referência que o filme se passa em 2002. E hoje a gente está tendo uma crise ali de imigração, esse conflito muito entre ali, esse cultural, né, e político dos Estados Unidos contra os mexicanos, graças ao Donald Trump. E lá eles já trazem umas referências, umas críticas, que ele não consegue uma vaga numa faculdade boa porque o nome dele é Miguel. Quando o nome dele é Miguel nos Estados Unidos, já se entende que ele tem uma origem latina, provavelmente mexicana ali do lado, então já se fecham portas e tem toda essa questão. E é bem interessante isso. E aí, o filme tem também, além dessa aura gostosa dentro da... Como que eu posso dizer? Dentro da obra como um todo, né? Essa linearidade, os conflitos dele também são gostosos. Você ela tem uma relação ali com os pais, ela adora o pai, né? E a mãe em um momento diz, o seu pai é sempre bonzinho e eu sempre sou a malvada. Então isso é uma coisa que a gente já é recorrente. Quando você lembra de mãe, você consegue ouvir a sua falando isso de alguma forma. E aí você tem essa mãe que é muito presente. Tecnicamente, a mãe tem dificuldade de dizer que ama ela, digamos assim, apesar de você ver esse amor explícito o tempo todo. Não tem dificuldade de dizer que ama ela, tem dificuldade de dizer que gosta dela. Porque a gente entende, amor e gostar são coisas bem diferentes. Mas, independente disso, essa mãe que tá presente o tempo todo, então se ela vai escolher um vestido, não é uma amiga que vai com ela, é a mãe que vai com ela. Se ela vai fazer alguma coisa, a mãe tá sempre presente. Então é essa coisa que é colocada de uma forma bem interessante. Eu me reconheço muito, porque o processo dela ali com a mãe dela é muito próximo do que é o meu. Começa com ela se atirando do carro, na verdade, porque ela não quer discutir com a mãe, elas estão vindo e ela não quer, fala que não quer estudar na escola, a mãe chama ela de uma descida. Se você tá discutindo com sua mãe no carro e não quer continuar a discussão, pula o carro. Em movimento. E aí é muito engraçado porque o filme vai trazer essa coisa da referência delas enquanto muito parecidas. E ele começa exatamente com elas duas chorando e secando os olhos da mesma forma, porque elas estão ouvindo uma fita, e você já vê que elas são a mesma pessoa de alguma forma. E aí elas vão se distanciar para se reaproximar ao longo da história. E isso é muito legal na forma como ficou. Fora isso, essa rebeldia dela, que é muito característica, você se reconhece em vários momentos. A coisa dela de se apaixonar, a forma como essa apaixonite acontece, o quarto que é todo escrito, cheio de posters, a vivacidade dela em aprontar na escola, essa coisa como um todo é muito legal. Ela não fica aquela adolescente estereotipada, mas ela ao mesmo tempo é muito natural em reconhecimento. E isso é super gostoso de ver. É um personagem palpável, um personagem real, um personagem
que você consegue compreender ele porque você já passou por isso. Quando a gente tá na adolescência, a gente escuta que todo adolescente ele é mais ou menos igual, a gente fala, não é, eu sou o único no mundo. Aí quando a gente olha pra adolescência que a gente passou, a gente fala, cara, a gente é tudo igual. E, na verdade, no caso, eu me reconheci muito, acho que eu fiquei apaixonada pelo filme porque tiveram vários momentos em que eu olhei os garotos de quem ela gostava, as situações pelas quais ela passou. Quando ela faz 18 anos, ela vai e compra um cigarro, uma revista pornográfica, uma bebida... Não é bebida alcoólica, é um cigarro, uma revista pornográfica, e eu não lembro qual é a terceira coisa. E aí eu fiquei olhando e falei, cara, eu fiz isso. Quando eu fiz 18 anos, eu fui lá porque eu tinha o direito de comprar essas coisas agora. Então tem várias pequenas coisas que vão transformando ela em uma coisa que te traz uma alegriazinha, sabe? Que é quase nostálgica. Na verdade, é muito nostálgica. Fora isso, o filme todo tem uma coisa que te dá uma cara quase que de trailer de melhores momentos da vida dela. Eu comentei com a Tess quando a gente tava assistindo que ele parece um curta estendido. Eles são momentos batidos, não é corrido, mas são momentos marcados que você vai passando pela vida dela, que são momentos importantes, não é um cotidiano de momentos importantes dela. E aí isso ficou muito bom, a história fica dinâmica. Sim, é uma coisa que no começo, quando eu percebi, achei que talvez não funcionasse, mas no final, quando você olha pra trás pra sua juventude, o que você enxerga são os melhores momentos da sua vida. Ou piores. Sabe? Ou os piores, mas você não vê essa linearidade direta desses todos os anos. E é bem isso que você enxerga ali, é uma pessoa quase que olhando pra trás, sabe? Porque o filme existe pra que haja o crescimento dela no final. Ela começa extremamente infantil e ela vai ter um amadurecimento que você às vezes nem espera que aconteça, assim, quando você começa o filme. E isso é super gostoso também. Então você precisa ver esses momentos para que você consiga entender o que conduziu ela até o amadurecimento. Isso também é muito bom. Fora a interpretação, né, da Saoirse, que foi maravilhosa e salvou esse filme. Do elenco como um todo ali, que... Sim, salvou o filme não, na verdade o filme inteiro dessa vez estava encaixado, né, não teve o que salvar ali, o filme foi colocado. E ele é um filme foi salvo. Potencialmente curto, né, ele tem 1h35, então é estranho porque ele atingiu o ponto dele ali, sabe, ele não é nem curto demais que você... que falte alguma coisa. Eu poderia assistir mais 1 hora de filme, mas não faltou nada, ao passo de que ele não é tão longo que você fale, nossa, esse filme não acaba. Então ele é exato. Não te cansa. E isso é muito engraçado quando a gente pensa que é a primeira direção solo da Greta. A Greta Gerwig tem ali um filme que é extremamente autobiográfico, né, apesar dela fundir informações, não é a história de Greta, mas né? é inspirado na vida dela. O primeiro filme que ela dirige sozinha e o roteiro também é dela. E já é um filme magnífico, assim, é muito gostoso ver isso acontecer, principalmente se tratando, particularmente falando, de uma diretora mulher. Pra análise dos pudins, então, a gente vai começar pelo enredo, como sempre. O enredo é que a gente selecionou os pontos dentro dele que conduziram a esse pudim, que foram a trama dele é super amarradinha, é super gostosa. Tem uma fluência bem desenvolvida. Muito boa. O diálogo do filme, que é muito natural também, não é uma coisa quadrada, não é uma coisa didática, é um diálogo que flui. O desenvolvimento da história, né, ele parte de um lugar e ele chega a um lugar totalmente novo e isso te conduz também, você vai acompanhando isso, sabe? Você se sente presente ali. E a temporalidade do filme, que como a gente já disse, tanto em tempo real de filme, essa 1h35, quanto o tempo de desenvolvimento, né? É um pouco mais de 1 ano o tempo ali que se passa na história, mas ele é um ano bem gostoso. Então a gente dá esse pudim pra enredo. Primeiro pudim pra enredo. O segundo pudim é pra direção, e como a gente tem a mesma diretora e roteirista, digamos assim, acho que isso casa muito bem. Mas a gente vai avaliar a função um pouco diferente, porque ela, enquanto roteirista, pode ter sido muito bem, enquanto diretora pode não ter sido. Mas nesse caso foi. Mas nesse caso ela foi. É um filme que ele tem uma perspectiva de planos muito bem feita, ela tem uma sensibilidade muito bem construída, a linearidade, não teve erros de continuidade que a gente conseguiu encontrar, não encontramos. Sim, os planos dela não são tão distantes que você tenha um plano aberto o tempo todo, mas também não são tão próximos que fique aquela coisa meio novela, sabe? Ele é ideal, você entra, ele é íntimo o suficiente para que você entre e consiga aproveitar aquilo, e acho que isso é bem interessante também. Sim.
Fora em guiar os atores, em cada coisa que deveriam ser feitas. A direção dela foi muito boa, principalmente para alguém que está dirigindo solo pela primeira vez e já conseguiu uma indicação ao Oscar. Exato. Muito parabéns. Foi bem válido. A atuação, como a gente já disse aqui, tá maravilhosa. É uma atuação equilibrada, sabe? A gente não tem, diferente de outros filmes que às vezes a gente vê um que se destaca muito e o outro que tá lá embaixo. Aqui a gente tem meio que todo mundo funcionando muito bem, é muito conversado. O filme tem... Nossa, foi muito bem colocado, sabe? Ele é muito bem trabalhado. Não é necessariamente só de atuação, mas ele conseguiu fazer com que todos os personagens ali que apareçam tenham um trabalho, sabe? Todos os personagens ali com fala tem um trabalho de um desenvolvimento ali que dá uma importância. E não necessariamente você tem todo o background dele, mas você consegue compreender. Mesmo o padre que vai dar teatro pra eles ali, ele tem os problemas dele, você sabe o que acontece com ele, sem precisar ser didático, sem precisar ser as caras. Os irmãos dela, eles têm alguns momentos ali que são relacionados a ela, porque o filme é baseado, segue a personagem, né, segue a Lady Bird. Mas você tem ali uma colocação deles que os atores conseguiram segurar muito bem. Fora isso, tem a Julie também, que é a melhor amiga dela. A gente tá acostumado a ver a melhor amiga da protagonista como suporte, né? Mas a Julie não, a Julie é essa menina que se impõe. Tem um momento em que ela começa a querer sair com a menina mais riquinha, porque ela tá afim do playboyzinho da escola. E aí a Julie se afasta dela e quando ela vem atrás ela fala, não tô afim. E aí a gente vai ver essa reaproximação delas lá na frente, que é muito gostosa também. Eu queria fazer um adendo que geralmente é o melhor amigo do personagem protagonista, ou ele é o negro engraçado ou ele é a gorda engraçada. E quando a gente começou a ver o filme, ela é gorda, e aí eu já peguei e falei assim, mais um clichê, sabe? Tipo, ela vai ser a gorda engraçadinha e que vai ser abandonada, trocada no futuro. Acaba sendo isso, né? Ela é trocada, mas não é clichê. É uma coisa que na história ela não acontece. É trocada. Ela é... Você fala trocada enquanto amiga, você diz... Não, ela não é trocada, porque você vê que mesmo quando a Lady Bird se envolve com a outra menina, quando ela entra no quarto da menina tem a câmera que que todo mundo achava que a menina tinha uma câmera de bronzeamento, ela fala, cara, a Julie vai adorar isso. E aí assim que a Julie se afasta, ela vai atrás da Julie, mas a Julie diz pra ela, pra mim não, sabe, eu não vou assumir esse lugar. E isso é muito empoderado também, se a gente for olhar, enquanto, não só a ver com a estética dela, mas enquanto personagem coadjuvante, melhor amigo, que sempre tá ali seguindo e abaixando a cabeça, sabe? Ela não, ela se coloca, e isso é muito bom. E ela é boa em tudo que ela faz. É muito boa. Então isso é bem legal. Só pra não chamar ela de aquela atriz, o nome dela é Benny Feldstein. E guardem esse nome. Então a atuação leva também o pudim dela, porque tá fantástica. Parabéns. A produção também ficou bem legal. Muito bem feito. Os detalhes são super pequenos, assim, às vezes. E você vê que eles prosseguem, sabe? Uma escrita no gesso lá na primeira cena que tá eternamente colocada ali. A ambientação do mundo, eles saíram agora do 11 de setembro, então todos em todo momento ele tem a referência do 11 de setembro, tem comentários sobre, a mãe dela tem medo de que ela vá para Nova York por causa dos atentados terroristas, as pessoas comentam isso, então isso tá ali a todo momento sem ser uma coisa tipo, olha, eu tô falando 11 de setembro pra vocês lembrarem que teve 11 de setembro ali, então eu tô em 2012. Não, é uma coisa ali que tá viva no filme. Sim. Não é só na fala, é isso que eu quero dizer. E não só, acho que os detalhes de cena mesmo, sabe? A escrita dela, ela tem uma coisa de escrever o nome dos meninos que ela gosta na parede, embaixo da coisa assim, e aí quando ela vai embora, ela passa dessa fase da adolescência e ela pinta o quadro e aí aquilo que tá escrito ali tá presente. Ela tem que pintar o quarto todo e tudo que ela tinha várias coisas escritas nas paredes, poemas, desenhos, e aí ela tem que apagar tudo e deixa todo o quarto branco. Isso sabe? fala muito sobre agora eu sou adulta, sabe? Sobre essa passagem. Cara, eu fico arrepiada, sem brincadeira. É um filme fantástico. E produção deve explodir. Tanto por técnica de produção, quanto qualidade de cena, ambientação, estruturação. A gente não comentou em direção. A escolha de filmagem também dele. Assim, os simbolismos que ele traz, a gente estava pesquisando algumas coisas, como a direção que as personagens andam no começo do filme, que indicam um regresso e outro progresso, que elas acabam trocando de direção no final do filme, mostrar que o personagem vai adiante. Isso é muito bom. A música dele também, que foi feita, no caso, pelo John Bryan.
que é o cara que fez a música do Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, e é muito gostosa. Ele não tem música o tempo todo, tem muito silêncio no filme, mas existe um momento que pra mim ficou muito forte, porque, tipo, ele vem de umas musiquinhas agitadas, um rockzinho aqui, uma coisa e tal, aí tem um momento em que ela perde a virgindade dela, ela fica super frustrada com isso, né, quem não? E aí ela passa por um processo de tá meio apática, e aí começa uma música clássica no fundo, eu não vou lembrar que música é agora, enfim. Começa uma música clássica no fundo e essa música vai acompanhar um tempão do filme, assim, que é todo aquele processo dela de superação, né? E aquilo faz muito sentido pra você, sabe? A hora que você começa a ouvir aquela música e ela vai acontecendo junto com ela, você entende o que aquilo quer dizer, porque tem muito, não tem a ver com o externo do filme, não tem a ver com as cenas, tem a ver com o personagem. E isso é muito gostoso também. A trilha sonora, na verdade, narra mais o emocional dela do que de fato a sequência de filme. Isso é uma escolha muito interessante também. Pudim para a técnica. Pudim para técnica, exatamente. E por último, o envolvimento e a função social. Ele é um filme que envolve muito, ele te abraça, ele não é aqueles filmes de adolescentes que você assiste pra assistir, tipo Meninas Malvadas, mas ele é envolvente no aspecto de que fala com você da sua infância. É um cotidiano. Eu não gosto de filme cotidiano. Eu não consigo assistir filme cotidiano. Closer pra mim também foi muito difícil de assistir porque ele é muita coisa, nada acontece feijoada, sabe? E ali tem ali as opções, mas não tá falando de coisa. Mas ele não. Ele é um filme que consegue te segurar ali. Ele é um filme que você... Acho que é a identificação, ele trabalha com a identificação, sabe? Eu não sei como que é pra um menino, né? Afinal de contas eu sou menina, mas pra mim ele falava diretamente com várias coisas. Ele ia acionando pontos dentro de mim. Sabe quando você assiste uma coisa e de repente você começa com o seu risinho de adolescente? É muito isso que aconteceu, assim. E no caso, ele tem uma coisa muito específica que pra mim se trata com um envolvimento, que é quando a amiga dela, elas ficam brigadas por um tempo e aí ela volta a falar com a amiga dela e ela fala, agora eu vou fazer a faculdade municipal aqui, provavelmente, e aí a gente vai ficar próximo, porque a amiga dela vai continuar na cidade. E aí ela passa pra Colômbia e ela vai embora, e você sabe que essa amizade vai se dissipar, sabe? Talvez ela não se perca, mas ela já não vai ser mais a mesma coisa. E isso me lembra o último dia de aula e a mesma conversa com uma amiga minha. E de fato, né, a Jéssica hoje tá longe, eu tô aqui, a gente não perde essa amizade, 700 quilômetros de distância. Exatamente, mas a gente nunca mais vai voltar a ter a frequência de adolescente, sabe? A gente passa pra um novo estágio, um novo nível, e isso tem os seus benefícios e também a sua tristeza, e isso é muito bem colocado, não teve como não remeter a todo esse processo que a gente geralmente passa quando a gente sai dessa fase. Então não dá pra falar que não é um filme que ganha em envolvimento, o envolvimento dele é uma coisa fantástica, sabe? Você se entrega pro filme. E então não tem como não dar esse pudim, eu acho, porque você enxerga várias coisas ali. E aí a gente tá dando 5 pudins. Eu só queria fazer uma adendo de função social, porque a primeira olhada assim, a gente achou que não tinha uma função social no filme, não tinha uma discussão ali. Mas ele fala, em alguns momentos ele faz umas questões sobre o mercado, que se você está velho, você já não vai conseguir mais um emprego. O pai dela é demitido e aí em um determinado momento ele vai concorrer a um emprego e na saída o filho dele, adotado, vai concorrer ao mesmo emprego que ele e eles não sabiam. É objetificação capitalista, né? E aí, sabe, essa renovação. Então, tipo, ele tá velho pro mercado, ele não serve mais, apesar dele ter graduação, ter pós-graduação. E o filho dele que não tem, vai entrar no lugar dele por causa disso, sobre essa questão de preconceito de imigrantes. Essa questão, tem uma cena muito emocionante ali, que é o primeiro namorado dela é gay, e aí quando ele se assume pra ela, tipo, é uma cena, eu achei que ia cair pro cômico, como sempre a gente vê em filmes assim, acaba caindo pro cômico, mas é uma cena emocionante, ele cai, chora no ombro dela. Porque ele não pode se assumir pra família, afinal de contas a família dele é extremamente religiosa também, sabe? É conservadora, tradicional, família americana. Acho que também o empoderamento dela no momento que ela perde a virgindade, o menino fala pra ela que ele é virgem também, e aí depois ele não era, e ele fala, mas você vai ter vários sexos não significativos na sua vida. E aí ela
tem um processo de choro ali e de repente aquilo torna ela mais mulher também, sabe? É ela quem abandona ele. E isso tudo é muito, muito legal. Acho que tem várias pequenas coisas, assim, quando você olha de longe você enxerga. Ele não é um filme que tem um tema de função social, mas ele não deixou de abarcar esses pontos, acho que por isso que ele também é um filme tão bom e tão completo. E sim, o Jeans. Aí a gente fala no começo do vídeo, ele não é um filme extraordinário, né? Não é um filme que você sai do cinema falando, nossa, em categorias que são específicas. Só que o completo dele é muito bom e, além de tudo que já foi dito aqui, é uma coisa que me surpreende. A gente não costuma ver filmes adolescentes concorrendo a melhores filmes no Oscar, né? E esse é um filme adolescente. É tipo umas 10 coisas que eu odeio em você, em um formato mais conceitual, digamos assim. E isso também é muito legal, porque você vê que dá pra fazer diferente, sabe? E sei lá, cara, não que eu não goste das 10 coisas que eu odeio em você, na verdade é um dos meus filmes preferidos. Mas sabe quando você vê uma linearidade diferente na estrutura de filme? E eu acho que isso também é muito válido. A forma de se fazer um filme, né? Exatamente. Então, é um filme adolescente diferente, vale a pena a oportunidade, vale a pena a experiência. Repetindo o que a gente disse lá no primeiro, ele tá com 99% no Rotten Tomatoes, que é a visão da crítica, 7.9 no IMDb, que é a visão do popular, né? Que tá acima da média também, se a gente for olhar aí. Então, vale muito a pena, a gente super indica. É isso aí, assistam Lady Bird. É hora de voar. A gente fica por aqui. Segue a gente nas redes sociais, aqui embaixo tem o Facebook, Twitter e Instagram. Link pro nosso blog Ordem do Pudim. Segue o canal, se inscreve, curte, compartilha se você gostou. Comenta aqui embaixo se você gostou, o que você não gostou, no que a gente pode melhorar. A gente tá sempre tentando fazer melhor pra vocês. Exatamente. E é isso, gente. Então, beijo e tchau.